dono de um repertório musical e carreira prolífica. Raul Seixas marcou a vanguarda do rock brasileiro com as suas composições, no mínimo polêmicas, suas opiniões fortes e um estilo de vida nada ortodoxo, se tornando uma das figuras mais cativantes, misteriosas e simbólicas do cenário musical brasileiro e, por que não, revolucionando mesmo. Esse é o episódio sobre o maluco beleza, metamorfose ambulante, mosca na sopa, Raul Seixas, e a gente vai comentar mais sobre ele logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho, principalmente porque esse episódio é especial. Então, um grande parabéns pra você. Não é pra gente, é pra você, meu querido ouvinte, que fez tudo isso possível. Não existiria gente sem você aí baixando o download. Muito obrigado. Baixando o download ficou meio redundante, mas você entendeu, né? E agora também no Spotify junto com a gente. Um grande abraço pra você, meu querido. Muito obrigado por esses 350 episódios. E espero ter mais 350? Será? Será que eu não canso até lá? Vocês fazem, coloca aí na rodinha de oração aí pro Andrei não cansar de gravar podcast. Às vezes bate aquela canseira. Não vou mentir pra vocês, mas muito obrigado pra você, principalmente pra você, meu querido especial, que tá aqui escutando o podcast O Recadinho, pra você que não pula. Muito obrigado. Lembrando a todos que somos exclusivos do Spotify, nossos queridíssimos que estão oferecendo a casa deles para a gente. Então, não apenas escute a gente, como clique no botão seguir. O Spotify está implementando maneiras cada vez mais divertidas e interessantes e fáceis de você escutar a gente. Então, clica nesse botãozinho aí de seguir o nosso canalzinho do Spotify e aí você vai receber toda semana um episódio novo para você. Isso mesmo. Lembrando que o Spotify em qualquer celular e também no computador, seja no navegador ou seja baixando o programinha, tá bom, gente? Redes sociais do Mundo Freak. Pra você que é ouvinte, já deve saber que estamos no Twitter, @mundo_freak, tá bom? No Instagram é Mundo Freak tudo junto. Acompanhe os nossos conteúdos feitos pela nossa equipe. Tem resenha de livro da Jay lá no Instagram, tem live da Era com a Ju, lendo relatos ao vivo, tem o Lucas e a esposa Nilda Ive dando freak reviews muito doidos, cara, e eles falaram até de Majora's Mask esses dias. Vão lá que acho que todos os programas ficam estocados lá. Dê uma olhada lá no nosso Instagram que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar lá no nosso IGTV. E, gente, agora aproveitando anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Temos aqui o Henrique, que ele é 26 anos. Ele é 26 anos, além de um profissional fotógrafo de Guarulhos, São Paulo. Há mais de 3 anos ele trabalha com fotografia e é apaixonado por artes a vida toda. Ele fala que ele especialmente trabalha com ensaios, editoriais, retratos, mas também faz muitos trabalhos de fotografia gastronômica, fotos de produtos, estilo, catálogos, lookbooks, fotos institucionais e retratos corporativos. Também atua como designer e videomaker e editor de vídeo. Para saber mais do trabalho, é só entrar em contato pelo Instagram, que a gente vai deixar no post desse episódio, ou na página do Facebook, que ele oferece novos pacotes de ensaios especiais para quem quer produzir materiais para as redes sociais. Então, é isso, meus queridos. Vamos para mais um episódio, esse que ficou secreto. Olha, temos chaves secretas, segredos sendo revelados, e vamos curtir mais Jaú logo depois desse episódio. Então, bora lá!
If you care about the state of the world and want to set it on a better course, we have a solution that may be somewhat surprising. Work in finance. At CFA Institute, our programs and courses are deeply rooted in ethical perspective. But we don't just teach. We create codes of conduct and impact key policy issues with global governments and regulators. To join a global network of investment professionals, visit cfainstitute.org/setthestandard today. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês, meus queridos amigos que estão aí no Novo Aeon? Tudo bem com vocês? Eu sou Andrei Fernandes, aqui o senhor Osíris desse podcast. E para me ajudar temos aqui uma mesa ululante de senhores da música e uma convidada mais do que especial. Que eu não sei se ela toca, então não sei se ela dá música. Mas a gente vai descobrir já já. Para me ajudar, temos aquele do meu lado esquerdo, nosso queridíssimo Marcos Keller. Toca, Raul! Deixa eu mandar essa aí logo, porque qualquer pessoa que pega um violão nessa face da terra, me aparece uma alma saída do cu de Satanás para gritar esta frase. Então eu já vou falar ela agora, que é pra ficar tudo certo. Podia ser pior, podia ser um Legião Urbana, podia ser um Watermelon Sugar. Eu toco tudo isso aí, o pior é isso. É, com toda certeza, bicho, porque esse pinta aí de bicho grila. E a gente não sabe, Keller, que você toca tudo isso aí? E temos essa voz aqui, nossa queridíssima Ananda Amida. Olá, olá. Gente, pensar em Raul Seixas pra mim me leva pra lembranças muito remotas da infância, do tempo que meu pai pegava vinil pra gente ouvir, e nessa época a gente não ouvia música fazendo outras coisas igual a gente faz hoje, né? Pelo menos aqui em casa, quando era criança, meu pai colocava o disco na vitrola. Não sei se pessoas novas sabem o que é isso, jovens, e a gente sentava na mesa mesmo de jantar e ficava ouvindo aquele álbum e falando sobre ele, né? Sobre as impressões e tal. Nessa época meu pai ouvia muito Raul também, e ele sempre contava umas histórias assim, meio obscuras da carreira do Raul, ligação com Crowley, Otto, Telemann. E eu não tinha muita idade pra entender o que meu pai contava sobre isso. E eu tô contando que alguém vai me explicar isso aqui hoje. Ah, na verdade isso já explica muita coisa, né? Parece que tem uma especialista aí, eu tô curiosa. E temos aqui também uma convidada, só pra me ferrar, o nome, Amanda. E aí, Amandinha, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite. Faço o que tu queres, há de ser tudo da lei, não é mesmo? Olha aí. Parecido com a Ananda, assim, as minhas experiências com o Raul são muito de infância e pré-adolescência e juventude também. Eu sempre fui mais do rock and roll, do heavy metal, e quando ia sair de carro com a família, assim, né, família classe média, meu pai gostava muito de sertanejo, exceto pelo Raul Seixas, né, então colocava lá um Metamorfose Ambulante, um Maluco Beleza pra ser suportável ali aquelas horas pra não ter que escutar, né, Chitãozinho Chororó, aquela coisa toda. Então tem toda uma memória. Então entre evidências e batom de cereja, rolava um Raulzito aí de vez em quando. Entendi. Exatamente, um equilíbrio. Mas eu acho que isso é uma coisa muito do Raul, né? Muita gente que gosta de muitos gêneros diferentes gostam do Raul Seixas, não é uma coisa só do rock and roll. Ele mesmo teve músicas em vários ritmos diferentes, né? Posso começar já na polêmica? Raul Seixas é rock and roll? É isso que eu ia comentar, tem uma galera que debate isso, né? Se o Raul era do rock ou não era, justamente porque ele acopla tango, baião, umas coisas bem loucas, assim, nas composições, né? Eu não sei o pessoal, eu defendo que ele tocava rock porque as atitudes vão muito além da música, né? Ele vai se incorporar muito ali. Tem alguns autores que fazem a divisão, né, entre o rock e o rock and roll, seria aquela coisa mais rockabilly, mais jaqueta e tal. E o Raul, ele vai começar a cantar justamente dentro desse contexto, né? Falar sobre carros e jaquetas e essas coisas assim. Até o primeiro disco dele, como Raulzito, é inserido nesse rock meio Beatles, assim, que aqui no Brasil fica conhecido como Ye Ye Ye, né? A música de Ye Ye Ye, por causa da música lá, She Loves You, yeah, yeah, yeah. Então, pra mim, sem sombra de dúvidas, é rock. Não sei o que o pessoal acha. Eu acho que é bem bacana de falar, porque no Brasil, várias bandas que são, entre aspas, de rock and roll, ou seriam consideradas assim em qualquer lugar, no Brasil vira um MPB muito legal, assim. Então vai tocar nas rádios de MPB, e muito da nossa definição sobre estilo e essas coisas todas vai depender da rádio nessa época, né? Então se a rádio tocava tal música, você falava, deve ser desse estilo que toca majoritariamente nas músicas. Não tinha tanto essa discussão. E eu acho muito louco, porque aí você faz essa pergunta sobre, mas o Raul é rock and roll? Cara,
Skank. O que é Skank? Sacou? O que é o que é Mamonas Assassinas? Então, assim, a gente se perde mesmo. No Brasil, você tem essa influência muito grande de estilo que você acaba se perdendo. Mas é bom também. Isso é bom tanto pro Raul quanto pros estilos, né? Porque os estilos ganham o Raul e Raul ganha mais estilos. Eu só queria falar que isso não é demérito nenhum pro Raul. Pelo contrário, porque o rock hoje em dia não tá aquelas coisas lá pra tu falar, nossa, né, que orgulho, a pessoa ser rock. Não, acho que inclusive, tirando pessoas do rock, a gente tá melhorando a sociedade. Tem uma história muito boa, né? Então assim, não é o rock que morreu, é que se ele tivesse vivo, ele tinha se suicidado. É diferente, meu amigo. Exatamente. Tá crítica a situação. Olha aí, rapaz. Crítica social foda aqui no Mundo Freak, só aqui com vocês aí. Mas, gente, é muito interessante que eu queria começar aqui com uma polêmica pra gente avivar aqui, esquentar um pouco do sangue, porque eu sinto que Raul é uma coisa que me escapou muito durante minha juventude. E eu acho a imagem dele, de maneira geral, não apenas a questão visual toda, né? Ele com aquele cara super magrelo, com aquelas roupas não tão extravagantes frente a outros cantores, até mesmo próximos ali de geração, mas ele tem uma coisa muito marcante, aquela coisa com aquela barbicha, né? Aquele cabelo, a forma de cantar, né? E as próprias músicas é algo muito Raul Seixas, né? É algo que não tem muita semelhança com outros artistas, talvez, né? Obviamente que eu acho que ele vai influenciar muita gente, é claro, né? Mas é interessante que eu nunca vi, tipo, sei lá, uma cópia do Raul, tipo, bem sucedidona, assim, né? Tirando, obviamente, os covers, né? Que o cara é tão marcante que ele, pra quem não conhece um pouco da história dele, né? Ele começa com um fã-clube de Elvis da adolescência, né? Ele era extremamente fã de rock. E assim como tem covers de Elvis, a gente tem muito... Acho que talvez o Raul deve ser o cara que mais tem cover aqui no Brasil. Deve ser Raul Seixas, assim, porque é um estilo muito único, né? Mas me escapou completamente na minha juventude. E eu só vou lembrar dele mais por causa dos meus pais, porque era a infância deles o Balão Mágico. E toda vez que rolava a música, né, os clipes, né, obviamente não é da minha época, rolavam uns recaps, assim, nos programas de TV atuais, e os meus pais falavam lá, isso aí, putz... E aí eu lembro, e tipo assim, hoje em dia eu sei que é a fase talvez mais obscura dele, né, que tava mais bad vibe das coisas todas e tal. Eu só fui descobrir isso lendo a pauta, né, então pra mim vai ser uma grande e grata surpresa descobrir cada vez mais sobre esse cara que é o ícone do Brasil, né. Com certeza. Eu acho que a música que talvez o pessoal mais jovem, assim, conheça dele, Infanto Juvenil, é aquela Plunct Plact Zoom. Essa lembrei que você Exato. Acompanhou, né? Nessa época, a carreira do Raul já tava pros finalmente, assim, infelizmente, né? Como ele tinha essa reverência que você trouxe muito bem, isso acabou sendo prejudicial pra ele em determinado ponto. Ele começou a beber demais, né? E a desmarcar compromissos, a subir no palco bêbado, nenhuma gravadora queria mais fazer contrato, e aí descolaram pra ele esse especial, acho que era um especial de fim de ano da Globo, pra gravar o Plunct Plact Zoom, e ele foi muito criticado pelo próprio fã-clube na época, né? O Raul Seixas se vendeu, o Raul Seixas tá fazendo musiquinha nada com nada, e aí já fica uma dica, né, pra quem fala esse tipo de coisa. Ele apenas cita vários trechos ali do Proudhon, né, que é um anarquista, um teórico anarquista, pra quem não conhece, é um texto chamado Ser Governado É, e aí as partes do Plunct Plact Zoom é bem trechos desse texto, né? Tem que ser selado, registrado, carimbado, se quiser voar. Então, tem uma criticazinha social ali, né? Uma crítica social foda, como dizem aí, encoberto, né? Nessa temática infanto-juvenil. Então, até nisso ele não deixou passar. Acho legal comentar, né? Eu ia falar que não só na questão dessa música, mas é muito fácil de perceber o quanto as músicas do Raul pareciam uma coisa mais básica, mas ele estava dizendo muito mais coisas através daquilo. Eu acho que quase todos os sons dele trazem isso, né? Perfeito. Eu acho que essa parada também vai ser uma boa influência, ou vai sofrer influência de todo esse rolê espiritualista que ele vai se envolver, e eu não vou nem puxar pra questão ocultista, Telema ainda, vou falar no rolê espiritualista mesmo. Porque tem o Raul da fase alienígena, né? Tem várias fases de Raul. E esse rolê espiritualista tem muito essa questão de que você olha um texto e ele tem todo um sentido por trás que apenas algumas pessoas que possuem as chaves corretas de entendimento vão retirar aquele valor daquele conteúdo. E meio que o Raul, ele trabalha muito em cima disso, né? Pra que você tenha essa interpretação por cima e tal. Inclusive, é uma das questões que a gente tava falando sobre o roqueiro hoje em dia, né? O rock and roll e tal. Tem uma galera que polemiza tudo, inclusive Raul é fruto dessa coisa polêmica, né? Tem aquela galera que fala assim, não, o Raul
Raul era comunista. Não, o Raul nunca será comunista. E não sei o quê. E é muito doido, cara, porque falar-se comunista talvez não haja local. A gente tem uma especialista aqui que pode falar sobre isso. Mas ele era absurdamente contra a ditadura, obviamente, como toda boa pessoa com 2 neurônios, né? Naquele momento e atualmente. Ele era absolutamente contra aquele processo ditatorial. Até pra alguém que estava trabalhando com aquela linha de Telemann, era necessário você ter esse olhar pelas liberdades individuais. Os textos de Proudhon não são citados à toa, então ele tá muito próximo das linhas anarquistas. E tem uma palavra que eu acho que pra mim definiria muito bem, que era a ideia de que ele era um libertário, que é aquela pessoa que tá próximo do conteúdo do anarquismo. O problema é que essa porra dessa palavra, nos últimos 20 anos no caralho do Brasil, em alguns cantos do mundo, foi cooptada por um pseudo-anarquismo mais puxado pra direita, né? Que a gente vive falando dos anarcapitalistas, que é essa contradição em termos e por aí vai, que cooptaram o termo mesmo. O termo, na verdade, ela tá associado aos teóricos anarquistas à esquerda do século XVII até. Você puxa uma galera desde aquele tempo pra começar a falar de lá pra cá. Então, tem essa polêmica em volta do Raul sempre e sempre terá, né, cara? Ele nunca deixou as coisas muito claras e é o que ajuda a compor o personagem ao longo do tempo, né? E pelo que eu li, ele foi um cara que sofreu consequências da ditadura também, né? Sim. Então, 2 coisas, se me permitem, né? Aproveitando o gancho da Nanda e aproveitando o gancho do Keller primeiro. Tem uma música do Raul que pra mim resume muito bem o que ele é, né? Que é a música Eu Sou Egoísta, que pra mim nada mais é do que um apanhado ali do anarco-individualismo, principalmente do Max Stirner, né? Tem um trecho da música que diz: se você acha que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, né? Admito, você tá na pista. Então é bem por aí, eu concordo totalmente, acho que ele é bem libertário nesse sentido mesmo, e algumas pessoas não entendem. Tem até uma narrativa no livro dele, organizado pelo Silvio Passos, que é o grande organizador do fã-clube brasileiro, né, hoje do Raul, em que diz que, eu não me lembro o nome da pessoa propriamente, mas queriam utilizar Sociedade Alternativa para fazer um hino, né, Viva, viva a Internacional Socialista. Ele não fecharia com isso mesmo. E aí acho que, não lembro se foi a Kika Seixas que vedou, né, que é a esposa que toma conta dessa parte do patrimônio dele, mas foi vetado, obviamente foi vetado, porque o ideal do Raul, ele é muito mais libertário, né, eu concordo totalmente com o que você diz. E sobre a questão da ditadura, a Ananda puxou, cara, tem uma coisa muito interessante, assim, né, que o Raul, quando ele vai falar da repressão ditatorial que ele sofreu, primeira coisa que vocês precisam entender, assim, né, quando a gente vai estudar Raul, quando a gente vai se aprofundar no Raul. O Raul, ele, não quero usar a palavra mentiroso, mas ele é um cara que gosta de fantasiar algumas coisas. Muitas coisas. Então, sobre a ditadura, por exemplo, várias entrevistas ele dizendo que ele foi torturado, que expulsaram ele pro exílio. E tem um pesquisador, que foi meu contemporâneo na época do mestrado, o José Rada Neto, que foi atrás em Brasília, né, para levantar essa documentação, trabalho riquíssimo, inclusive, e ele chegou à conclusão de que não existem documentos, né, ele não conseguiu achar, de que o Raul realmente tenha sido preso e torturado, mas sim o Paulo Coelho e a esposa dele à época, que era a Dalgisa, porque eles eram membros do PCB. Então, obviamente, a ditadura estava em cima. Com isso, o Raul ficou tão assustado, que acabou pegando a esposa e indo embora junto com o Paulo Coelho e a Dalgisa para fora do Brasil. E tem um depoimento do Roberto Menescal, que era o dono da Philips, salvo engano, enfim, era um corporativista da Philips, que era a gravadora do Raul à época, que corrobora isso também, dizendo que, na verdade, não houve uma perseguição direta ao Raul, pelo menos não nesse momento, né? Que houve uma prensa no Paulo Coelho, o pessoal foi na casa, revirou as coisas, prenderam o Paulo e a Dalgisa, e o Raul ficou super assustado com isso e foi embora, né? Então é mais um autoexílio do que propriamente uma busca, assim, direta, né? Até porque a ditadura, na época, ela estava muito preocupada com as manifestações de esquerda, né? Com as organizações de esquerda propriamente dita. E Raul era um músico que tocava rock, que era uma música que não tinha muito prestígio, era um artista meio da cultura pop, então não era algo que chamava tanto a atenção dos militares, né? As músicas eram bem crípticas também, então você não tinha motivos para você ser pego pela censura ou ser colocado em algumas das listas que você tinha no período, né? Então tem essa questão. Acho que ele sofreu porque ser artista num período desse não era fácil e ele fazia afirmações contra o autoritarismo do regime, né? No geral. E tem até algumas histórias mais polêmicas recentemente, né? Que o Paulo meio que confirma, meio que desconfirma, meio que não conversa sobre a resistência do Raul a pressões, né? Vamos deixar assim em algum
momento a gente pode falar sobre. Então tem muita coisa do período, e aí que é o legal da gente entender. O Raul, ele é uma daquelas pessoas que são poucas, inclusive, na história, que vão ser assim, que mito e fato se confunde muito. E ele sabia disso. Ele é um cara que sabia disso conscientemente, e meio que ele vai tecendo. É bem o que o Crowley fez em vida também, sabe? Eu vou tecendo mito, eu vou contando meias histórias, vou contar coisa que você nunca sabe. Então, por exemplo, o Crowley falava na época que, eu sou espião do Império Britânico. E ele falava no jantar, eu sou espião do Império Britânico, né? Essa era a fala. Mas aí você fala assim, não, ele tá inventando, não tem nada a ver e tal. Aí de repente você acha um determinado documento, uma determinada coisa que deixa entender a possibilidade. Então você não sabe se ele teve uma reunião, ou se ele foi um consultor, e ele aumentou a história, que pode ter acontecido, ou o que dá. O Raul tava muito nesse termo também, estou tecendo o meu mito. Essa é uma das ideias. Se eu falei bobeira, me corrigem. É uma péssima ideia você transformar o Crowley em espião, né? Que é o pessoal boca aberta, né? Às vezes não, cara. Às vezes é tão na cara que passaria despercebido. Eu acho que é com isso que ele brincava, na verdade, eu tenho um amigo. Vou dar um parênteses aqui, pode trocar até a música de fundo. Um parênteses aqui. Eu tenho um conhecido. Eu vou chamar ele pelo nome não fictício de NASA. O NASA era um cara muito legal. Eu já contei a história do NASA pra galera. E o NASA, ele conta umas histórias assim que você fica olhando e fala, mano, esse cara tá enrolando. Mas aí, de repente, ele faz algo que não é comum qualquer pessoa saber. E aí você fica, será que aquela história, né, tem um fundo de verdade? Qual é que é? E aí eu cheguei à conclusão de que ele seria perfeito, não ele como espião. Sei lá, a esposa dele seria uma ótima espiã. Porque a esposa dele passa despercebida e qualquer outro ser humano passaria perto dessa criatura. Então, pense nisso. Fica aí a dica. Escondido à vista. Mas assim, a gente já tá entrando em várias questões, principalmente das partes polêmicas, mas eu queria dar um passinho pra trás, principalmente pra gente entender um pouco dessa figura, desse contexto e tal, porque a gente falou bastante sobre política e tal, e eu queria entender um pouquinho essa coisa do Raul, né? Ele nasce em Salvador, na Bahia, em 28 de junho de 1945, né? O que é muito interessante, né? 45, finalzinho ali, encerramento da Segunda Guerra Mundial, é praticamente quase uma questão de iniciando uma nova era, né? É quase um filho de uma nova era, né? Quase não, com toda certeza um filho de uma nova era, né? Que também tá muito presente de contexto em seus discos e em sua música. Ele vai ser adolescente em pleno movimento hippie, né? Na juventude, né? Exato, né? Então, assim, ele vai pegar toda essa parada com um grande atraso do Brasil, mas, e principalmente porque ele morava próximo, né? Quando ele era bem jovem, ele morava próximo de uma embaixada americana. E por isso até chegavam coisas com mais frequência e mais cedo até pra ele, né? E aí ele era fã, já tinha fã-clube. É interessante que ele meio que dá a entender que ele se apaixona bastante por música. Vem pro Rio de Janeiro pra tentar uma carreira musical. Se aproxima de pessoas, produtores. Não dá certo. Ele não consegue se bancar. Acaba acontecendo uma série de eventos que acabam fazendo com que ele volte pra cidade natal sem grana nenhuma. E aí acontece, as coisas do destino acontecem quando é pra será. Ele conhece uma galera produtora no Nordeste e aí ele volta pro Rio de Janeiro já com uma nova proposta de carreira, né? Mas também pro lado musical. Mas música era a parada dele, né? Era o que ele queria, era o que ele tentava e era isso que provavelmente fascinava ele, né? Seja ele, né? Ele tentou uma banda mais quase estilo Beatles também, que foi os Raulzito e os Panteras, né? Essa é a pergunta que eu queria fazer pra Amanda logo aqui no começo, cara. Que música era essa do Raul nesses primeiros tempos? Porque não é o Raul que a gente conhece, né? É o Raulzito, é a outra persona dele, né? O Raulzito. Cara, mas assim, só pra contextualizar um pouco o que o Andrei fala, né? Na verdade, quando você vai estudar um pouco a história do Raul e até ler um pouco os diários dele, né? Que foram publicados aí, o Baú do Raul, vários trechos, enfim. Na verdade, ele não era um grande fã de música, assim, não. A parada do Raul era mais filosofia. A parada do Raul era ler teórico. Ele adorava essa banca de que ele lia muito, que ele queria escrever um tratado de metafísica, mas isso muda exatamente como você fala, Andrei. A partir do momento que ele passa a ter contato com o pessoal do consulado, que ele começa a ter contato com o rock and roll dos anos 60, aí sim, tem a virada pra ele. Até então, música era uma coisa secundária, né? Ele gostava de escrever, ele escrevia livros pro irmão mais novo dele, que depois é posteriormente publicado, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, que é um apanhado de histórias aí de um personagem que era um cientista maluco, enfim, conversava com grandes figuras da história. Então, o Raul, ele tem muito essa pegada intelectual nele, desde muito cedo, né? E, posteriormente, ele vai dizer, né, que ele vai usar a música porque ele viu que escrever livro no Brasil não era um bom negócio, que as pessoas não liam. Então, era mais vantagem para ele fazer música e passar a mensagem que ele queria através das músicas, né? E para mim, ele foi muito bem
sucedido nisso. E respondendo ao que a Keller pergunta, era o rockzinho anos 60, né? Tem muita semelhança, se você pegar ali, até a capa do álbum, né? Era aquela coisa bem parecida com os primeiros discos do Beatles, os cabelinhos, assim, o terninho. É que no Brasil ficou conhecido como música de iê, né? Não como rock propriamente. Então era isso. Tem até uma versão de Lucy in the Sky and the Diamonds, que é gravada nesse álbum, House of os Panteras. Não me lembro como é que ficou o nome agora, acho que é Você Ainda Pode Sonhar, alguma coisa assim. Então você vê a influência direta que esse rockzinho dos anos 60 teve nele, né? E aí, como o Andrei comenta, ele chega no final de safra, né? Ele chega no final dessa pegada no Rio de Janeiro, os artistas já estavam saindo da moda, essas músicas mais assim, e aí ele não faz sucesso, tem que voltar pra Bahia, né? Perfeito. E obrigado pela correção. Realmente é o tipo de coisa que, por ele estar sempre próximo da música, é até estranho quando para analisar que ele não tinha tanto interesse assim, né? Mas talvez seja coisa do destino mesmo, né? Eu acho até que talvez ele carregasse algum germe artístico dentro dele, porque essas histórias mesmo que a Amanda citou, elas eram histórias em quadrinho, então ele também desenhava, né? Então eu acho que essa verve artística ele até tinha. E aí com o tempo ele achou que, tipo, usar isso na música fosse mais viável pra ele. Ele também não tinha muita vocação pra carreira acadêmica, né? Tinha até uma história da esposa, que ele foi casada, que o pai dela achava que ele era vagabundo, ficava metido com roqueiro, e ele estudou pra um vestibular e passou só pra provar que ele podia e abandonou depois o curso. Pra direito ainda. Acho que ele fez 2 ou 3 meses, tretou com o pessoal do diretório e saiu fora da faculdade. It's go time at Nordstrom Rack. Gear up and save big on Nike, Adidas, Sweaty Betty, Puma, and more. Great brands at great prices. Score everyone's favorite activewear and sneakers from just $30 right now at Nordstrom Rack. Whether you want performance styles for working out or just hanging out, we've got them. So shop your Nordstrom Rack store today and rack up the deals on active everything. But hurry, because these savings are going fast. Em 1972, 73, mais ou menos por essa época, é que ele começa a fazer e angariar um pouquinho de sucesso, né? E agora, por favor, Amanda, me corrija sempre se eu estiver errado, mas pelo que dá a entender, Ouro de Tolo é uma música que teria sido prensada 2 vezes, porque a saída foi tão grande, né, que meio que ele começou a explodir mais ou menos por essa época, né, com essa volta dele, né? Inclusive rolam até boatos de que ele teria gravado escondido algumas músicas enquanto ele trabalhava com uma gravadora aqui no Rio de Janeiro, né? O que é muito interessante, né? Porque era uma época que investir em alguém era algo que demandava muito dinheiro e muito tempo, né? Então, a chance de você levar uma porta na cara tentando fazer alguma coisa, então a melhor coisa hoje é ontem e hoje, né? Eu lembro muito dos meus amigos de literatura, muitos deles quando querem começar uma carreira, por ser algo muito difícil, né? Não apenas pela concorrência, mas por ser algo muito, às vezes, seleto, né? Tem algumas pessoas que precisam chamar bastante atenção, acabam fazendo coisas correlatas, né? Ou faz um crowdfunding, ou faz um podcast, ou começa a fazer algum curso de alguma coisa de escrita, né? E acaba aos poucos, nessas margens, né? Se aproximando do que querem fazer, né? Eu achei isso uma relação, né? E aí, é interessante, porque quando eu assisti aquele documentário lá, do início, fim e meio, né? Fala muito de que o Raul, apesar de você ter esse interesse em filosofia e essas coisas todas, assim, ele não tinha tanto interesse esotérico até conhecer Paulo Coelho. É verdade essa história, Amanda? Com certeza, com certeza. E eu, assim, né, é a minha interpretação, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu pesquisei. Pra mim, até mesmo após conhecer o Paulo Coelho, porque o Raul faz um uso muito específico do ocultismo, né? Ele é um cara que vai ser expulso das ordens que ele entra, ele é um cara que tem fama de não ser responsável, a gente sabe, né, pra estudar o ocultismo tem que ter uma seriedade, tem que ter uma disciplina mínima. Ele não tinha, ele tava simplesmente nem aí, então ele utiliza, por exemplo, né, os ensinamentos do Crowley, a lei de Telemann, Liberosa, essa coisa toda, de uma forma muito específica. Ele pega aquilo que convém pro que ele acredita e mistura um pouquinho com o anarquismo contracultural, com o libertarianismo, com várias outras coisas e cria essa mistura que ele mesmo vai chamar de Raul Seixismo depois, né? É uma coisa muito dele, mas sem sombra de dúvidas. Quem apresenta pra ele o universo ocultista é o Paulo Coelho, sem sombra de dúvidas, e
isso fica muito, muito marcado, né, nas entrevistas, enfim. E posteriormente, quando o Paulo Coelho sai, né, e aí tem toda uma polêmica envolvendo, porque o Paulo Coelho depois vai falar mal, vai falar que isso é uma coisa que, bem piegas, né, que não é do bem, que não é de Deus, enfim. O Raul continua e muitas pessoas vão atribuir o final da carreira dele, né, a ter continuado, a mexer com essas coisas, enfim, o que é uma injustiça, né, uma inverdade. A gente sabe que o que acabou detonando com o Raul foi o alcoolismo, foi o desregramento nesse sentido, né, de a vida que ele levava nesse sentido de extremos, e não exatamente porque ele mexia ou deixava de mexer com o ocultismo, porque era uma coisa que ele nem levava a sério no final das contas, né, então... Sim, pra ele era muito uma ferramenta simbólica, sabe, algo que ele utilizou pra calcificar e pra construir as ideias dele. Até na questão filosófica, que a gente tava conversando aqui bastante sobre o Raul, isso é uma característica muito doida e artística dele, sabe? Ele não tinha o pragmatismo pra você entender ou trabalhar com filosofia. Por exemplo, vou trabalhar a partir desse ponto pra entender essa ideia. Não, ele olhava as ideias que ele achava legal pra caramba, praticava aquelas que ele achava que era importante e reinterpretava aquelas que ele achava que era legal. Era uma filosofia muito prática, não sistemática, a que ele trabalhava. Então, isso acontece muito em Telemann. Às vezes eu vejo a galera falando assim, ai, não, como ele olha Telemann. Pra quem não conhece, caiu aqui agora, né? Telemann é uma linha filosófica / religiosa criada pelo Aleister Crowley e seria parte da fórmula da religião que ia dominar o novo mundo, o novo Aeon, a nova era que estaria para começar. Muito disso é embasado nos conhecimentos que ele recebeu de uma entidade. O Crowley teria recebido uma entidade no Egito, em 1904. Se eu não me engano, chamada Horparkrite. Seria a entidade que falou pra ele, assim, o Aiwas. Lembrando que no nosso episódio 93 do Mundo Freak Confidencial, a gente conta um pouquinho da história do Crowley, né? Que a gente fala... Na verdade, é um episódio biográfico, né? Conta um pouquinho, conta tudo, né? Conta o que dá pra contar. Até do crime a gente acha que fala lá. E aí o Raul, ele meio que pega algumas partes disso, diferente realmente do Paulo Coelho. Que a galera, inclusive, tem muita gente que faz as piadas com o Paulo Coelho e tal, mas eu vou falar a parada aqui, cara. Você pode não gostar da literatura que ele faz, mas... é uma literatura que vende, é uma literatura que vai longe, é uma literatura que tem vários e vários méritos pra caramba e, sei lá, você não vira imortal, morando num bunker, imortal da Academia de Letras, tá? Não quer dizer que ele seja imortal, eu acho. Importante, né? Avisar. Pô, vamos avisar. Até ele morrer, não duvido nada. Até ele morrer, talvez, né? Não há dúvidas. Você não mora dentro de um bunker na Suíça, tá ligado? Se você tiver uma vida que deu errado, né? Então, alguma coisa de certo ali tá feito. Mas acho que é importante lembrar essa questão. Eu me lembro até, eu posso estar falando merda aqui, tá? Dá o alerta aí de que o Kelly pode estar falando merda. Mas a gente tá falando, deixar bem claro, Raul não era comuna, existe mais de uma esquerda possível, saca? Mais de um anti-autoritarismo possível, isso é importante lembrar também. É funcional? Talvez não, mas existe mais de um possível. E tem uma questão que eu acho que é bacana, que dentro da ideia de como eu já vi o Raul expressando Telemann, tinha uma coisa de que o faço que quiseres há de ser o todo da lei, ele é uma forma de contrapor a um monstro, que seria esse sistema que a gente tem, o sistema opressor, que ele chamava acho que de monstro ciste, que alguns interpretam como o sistema capitalista, é também, mas não é só isso, é a opressão que o sistema coloca e tal. E isso é algo que o Crowley jamais falaria, não falou, burguesinho, safado, sem vergonha, então ele não falou. Então tem uma interpretação específica da Telemann à luz do próprio Raul. Isso é importante lembrar. O que o Raul tá falando não é exatamente a Telemann normal e por aí vai. Óbvio que várias das pessoas que foram próximas de ordem do Raul, ou coisa assim, depois que o Raul vira uma lenda ou morre, você faz uns remendos na biografia do cara pra falar que não, ele era mega assíduo, cara bacana, frequentou até o fim, super gente boa, né? Dizem, né, a galera fala que as influências que ele teve de Telemann veio através da Otto, né, tanto dele quanto do Paulo Coelho. Tem até uma conversa que aquela canção Tente Outra Vez foi um mestre da Otto que compôs, não ele, ou eles compuseram juntos, em parceria, alguma conversa dessa aí. Rapidinho, o que é Otto, Ananda? Otto é uma ordem baseada na Telemann. Eu não sei a sigla. Acho que até o Keller sabe explicar melhor. A Otto é a Ordo Templi Orientis, que é uma sociedade... Essa é uma... Eu vou usar o termo religião, mas não é exatamente isso, apesar de ter um braço religioso. Existe a igreja gnóstica, né? A igreja católica gnóstica, se eu não me engano, dentro da OTO. E ela é um braço de ordem. Tem duas principais ordens, entre aspas, dentro do conceito de Telemann, né? Tem várias outras que vão surgir, mas tem duas principais. A OTO, que é uma ordem fechadinha, estilo maçônico, muito parecida com a Golden Dawn, aquela ordem antiga do século XIX, que a gente fala bastante no episódio do Crowley também, dá uma olhada. E tem a Astrum Argento, que essa é uma ordem secreta, né? Uma ordem nominal.
passada de pessoa para pessoa, de um para um. Dentro da OTO você vai ter essa linha também, de que um mestre cuida de um e tal, mas eles não escondem tanto, eles têm uma vida fraternal. A AA teria uma vida fraternal um pouco menor, mesmo que na prática meus amigos da A se encontrassem no boteco todo mês, mas você tem essa estrutura de funcionamento, né? Assim, lendo bastante sobre isso, eu descobri que o Paulo Coelho e o Raul se conhecem por causa de um artigo que o Paulo Coelho escreveu, né, para uma revista underground, que era a Planeta, sobre discos voadores, né? E aí o Raul gosta do artigo, vai procurar ele, enfim. Mas é interessante que o Paulo Coelho, enquanto trabalhava nessa revista, fazendo pesquisa de campo, ele conhece o Marcelo Mota. E aí, as coisas divergem bastante, né? Tem gente que vai dizer que o Marcelo Mota é o herdeiro direto do Crowley, que Crowley vai deixar todo o legado para o Marcelo Mota. E tem gente que vai dizer que não. É normalmente o próprio Marcelo Mota que fala isso tudo, né? Ou os discípulos dele. Mas não deixa de ser uma possibilidade. Marcelo Mota que tava aí no meio dessa guerra mágica até, né? De ser um dos postos discípulos do Crowley direto, né? De que ele é um brasileiro, né? Acho que ele morou um tempo nos Estados Unidos, acho que foi isso, né? Teve contato direto com o Crowley, né? É um dos caras que seguia a filosofia, que tinha um contato bem direto mesmo, né? Inclusive, algumas pessoas levam bem a sério o fato dele ser aí uma pessoa que, enfim, que poderia ter sido oficialmente o herdeiro direto do Crowley, né? É claro que cada um fala uma coisa e se diz da maneira como é, né? Mas a figura do Mota é uma figura muito interessante, e é isso que eu queria puxar um pouquinho, não falando necessariamente só do Mota, mas é isso que eu vejo um pouco na figura também do Raul, que é um negócio muito difuso, né? O Crowley era um aristocrata, então as posições políticas dele eram muito claras, assim. E apesar de quando a gente tá falando sobre ordens esotéricas, magia, né, algo não cristão, vamos lembrar que o Crowley, né, ele praticamente recrucificou Cristo simbolicamente, ele pregava esse tipo de coisa, ele se colocava como a besta do apocalipse, né, o anticristo, né, ele gostava de se vender dessa forma, né, era o tipo de coisa que não pegava bem com as senhorinhas, com a Irmandade Católica de Barueri ou qualquer coisa assim, né, a galera ficava meio chocada com esse tipo de coisa. E é muito engraçado que é tão difuso que é o tipo de coisa que fala, então quer dizer que é obviamente algo contra a cultura, mas eu acho que o Keller acerta bem, falar que não é antissistêmico. Aí você tem o Marcelo Ramos Mota que ele chega no Brasil, ele é militar, ele defende a ditadura e você tem uma influência direta enfim, tem uma linha sucessória aí, mas até chega no Paulo Coelho e Raul Seixas, que parece ter uma resistência, uma coisa completamente contrária disso, que tipo, é tudo muito difuso, né? Obviamente como artistas vão ser perseguidos pela ditadura, por mais que o Raul possa não ter exagerado, os trechos foram censurados, né? É bom falar isso, né? Tipo, falar, não perseguiu, então é porque é bonzinha. Porque é dita branda, né? Não era dita branda não, então, e eu acho isso tudo muito interessante, mas muito embolado até, né? Porque, não sei, né? Enfim. É bem curioso isso mesmo, porque o que acontece? O Marcelo Mota, quando ele conhece o Paulo Coelho, depois posteriormente o Raul, isso é interpretação minha, tá, pessoal? Não vou colocar palavras na boca do cara, mas ele cresce o olho e tipo, poxa, é um artista, né? Tá fazendo música comercial, é ouvido, vamos usar esse cara pra divulgar, né? A Lady Telemann aqui no Brasil, vamos usar o Raul. E ele começa a compor com o Raul de fato, são várias músicas, não é só Tente Outra Vez, eles compõem juntos, salvo engano, eu tô sem a lista aqui agora, mas são várias, né? A Sociedade Alternativa tem o dedo dele também, salvo engano, depois tem que conferir, mas são várias músicas, e tem uma coisa muito, muito legal, assim, que o Raul, ele vai ter na capa dos discos um símbolo, que é o imprimatur, né? Se você olha lá, é uma chave e tal, e tem pessoas que vão falar que é uma releitura do Ankh, né, o símbolo Ankh egípcio, tem pessoas que vão falar que é uma chave diferente, enfim, talvez o Keller possa explicar esses símbolos esotéricos um pouco melhor, mas o fato é que é um símbolo que foi utilizado pelo Crowley nas suas próprias obras, né, como forma de autenticar, tipo, olha, isso é meu, isso é da Telemann, né, isso é original, digamos assim. E o Marcelo Mota faz isso com o Raul. Então, quando o Raul tá inserido nessas temáticas ocultistas, os álbuns que trazem essa temática tem o imprimatur, né? O Krieg Rabandolo tem a chave, ele tá com a mão aberta assim, a chave tá desenhada na mão dele. O Novo Aeon tem que olhar direitinho quais são, porque foram muitos álbuns, né? Mas só olhar, tem o imprimatur na capa, vai ter referência à Lady Telemann no disco e vai ter a participação do Marcelo Mota no disco também. Então, é exatamente o que o Andrei falou, é uma loucura, né? O Marcelo Mota tendo essa formação militar e ajudando o cara a compor Viva a Sociedade Alternativa. Mas eu acredito que é porque o Marcelo Mota tinha uma interpretação muito mais de que era uma sociedade alternativa voltada para os ideais telêmicos
do que propriamente algo contestador, algo político, algo contra o monstro cis, né, que o Keller trouxe. Não sei. Acho que a gente precisa abrir um parênteses aqui, porque sociedade alternativa é um termo muito comum e muito famoso ligado ao Raul, né? Inclusive trechos de música, etc., que você não precisa ser nenhum inveterado iniciado nos ocultismos esotéricos para já ter ouvido falar sobre. Mas o que é a sociedade alternativa? Eita! Talvez nem o próprio Raul soubesse exatamente o que é a sociedade alternativa dele, assim. Exatamente. Tem várias sociedades alternativas ao longo da trajetória do Raul. Quando tem o lançamento do disco, que tem a música Sociedade Alternativa, não me lembro se é no Gita ou se é no próprio Krieg Rabandolo agora, que é o primeiro, enfim, ele lança e aí ele junta com o Paulo Coelho e eles vão fazer passeata, eles vão fazer um show em que a galera tá gritando viva a Sociedade Alternativa, aquela coisa, e aí eles tinham esse gibi, o Krieg Rabandolo, não me lembro se era esse o nome do gibi, depois eu posso dar uma olhada, e eles distribuíam esse gibi no show, e era um gibi que falava de sociedades esotéricas, de Novo Aeon, mas também do monstro cis, também de luta contra o sistema e tal, e o Raul dava entrevistas dizendo que a Sociedade Alternativa já tinha 3.000 membros, que eles já tinham uma sede, aí isso é interessante. Ora a sede era em Minas Gerais, ora a sede era na Bahia. Eu até fiquei brincando, né, gente? Deve ser no norte de Minas, sul da Bahia, né? Minha terra ali. Deve ser por ali que tá o terreno do Raul. No meio do caminho, né? No meio do caminho. E, bom, depois acontece, né, o fato do Paulo e da Algisa serem presos, ele fica com medo, vai embora. E quando ele volta a falar de Sociedade Alternativa, ele vai dizer que não é nada disso, que não tem carteirinha, que não tem como ser membro, que não é isso, que na verdade é uma filosofia, uma forma de encarar a vida. Então, assim, varia muito, né? Eu acho que faz parte dessa ideia que o Keller comentou, da construção do mito, né? A Sociedade Alternativa é um movimento, é um fã-clube, é algo que vai acontecer. Não, a Sociedade Alternativa, na verdade, é uma filosofia, é uma perspectiva, e com isso ele vai se construindo, se reinventando, de forma que fica essa coisa etérea. E até hoje se fala em sociedade alternativa, né? Porque ninguém sabe afirmar, né, 100% de certeza o que de fato é. Eu acho bem bacana essa ideia, porque ela também tá muito ligada a um daqueles preceitos ocultistas clássicos, né? Que você tem um termo que ele é aberto o suficiente para que ele sobreviva ao tempo, sendo reinterpretado independente de quem olhe. Então quem olhar para aquilo vai entender alguma coisa. Então você, sei lá, um cara que é anarquista, olhou pra sociedade alternativa, ele fala, poxa, uma galera que tá lutando contra não sei o quê. Um cara que é jovem, um molecão que curtia o movimento hippie, que tava ali olhando, bate o olho e fala, sociedade alternativa é uma galera que curtir, que quer viver junto. Então cada pessoa acabava olhando pro termo e via aquilo que era interessante pra ser. E essa era parte da ideia, inclusive. Era parte da proposta, né? Tem alguns momentos que parece que começou a se ensaiar realmente criar algo. Eu não posso falar que isso não foi feito. Parece que se ensaiou algumas coisas. Mas aí quando você tem eles exilados, acho que foi 70 e pouco, você tem o exílio, tem inclusive um pessoal que fala que teve uma carta de um registro de acabar, assim, em um determinado momento. Não posso falar especificamente sobre isso. Mas é pra dizer que é mais um conceito aberto mesmo, é uma ideia. E aí, a Amanda tinha falado também sobre o símbolo, né, o imprimatur, a chave do Raul, que todo mundo já viu alguém com uma camiseta dessa, ou um tiozão no motoclube com essa tatuagem. Isso é bem comum de você encontrar. Essa chave, ela me parece muito com o Anki mesmo, e às vezes eu até penso, né, se parte da ideia não era justamente você falar assim, olha, aqui tem uma chave pra essa ideia eterna, pra esse presente absurdo. Ele é como se fosse um sigilo. E a ideia de imprimatur era um comando da Igreja Católica para falar isso aqui é válido, né? Significa reproduza, né? Põe pra frente, imprima. Essa era a proposta. É um carimbo. Essa era a ideia do imprimatur. É um carimbo válido. Então meio que é uma coisa do tipo, vai lá, vamos fazer. Mais ou menos o que é aquela ideia da sociedade invisível, da universidade invisível, que tem uma ideia no ocultismo também que tem assim, que seria um local astral onde as pessoas se encontram para isso. É mais ou menos como a ideia do corpo místico de Cristo, sabe? Que a igreja não é a sede física, é a comunhão dos membros. É mais ou menos essa proposta de que da egrégora que une, sabe? Para usar um termo oculto. Eu tenho muito essa impressão. Não é baseada em nada mais do que o meu achismo, para falar a verdade, sobre essas questões todas. Mas eu acho que bate um pouco com o que a Amanda propôs. Então, como ela é pesquisadora, eu já me sinto mais, né? Ok. Eu acho que é interessante porque a Amanda fala de Gita, né? Que é o álbum, talvez, o mais consagrado do Raul, né? Talvez o mais simbólico. Todos são bem simbólicos, né? Mas esse, eu acho que marca bastante por ser essa coisa voltada bastante ao ocultismo, né? Então você tem músicas clássicas, além, é claro, Meio da Chuva, Sociedade Alternativa, Trem das Sete e próprio Gita, né? Que é muito... Geralmente, quando a gente vai falar sobre Raul sem ser o Balão Mágico, a gente tá falando muito disso aqui também, né?
Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. E aí, o que acontece, né? O Raul e o Paulo, pelo que eu entendi, o Paulinho e o Raulzito, eles tiveram uma prolífica carreira em conjunto, né? Em dupla, né? O Paulo Coelho ajudou a escrever várias das músicas do Raul. Outras, o Raul escrevia, e até no documentário, né, o Paulo até elogia bastante, tem umas músicas que eu tipo, cara, é genial a pessoa ter tirado isso do nada, dessa maneira, deu pra ver que o Raul cada vez foi ficando mais confortável com as suas escolhas artísticas e amadurecendo como artista, né, não necessariamente sabendo o que ia falar, porque talvez usando esse grande clichê que hoje em dia é mais batido do que nunca, metamorfose ambulante, mas de ficar tentando, mas de amadurecer como artista mesmo, acertar talvez mais do que erre, ou então de você ter esses grandes clássicos cada vez mais sendo compostos com mais facilidade, né? É como se ele fosse se encontrando cada vez mais dentro dessa loucura e dessa salada toda simbólica que ele mergulhou, né? E isso é muito interessante, né? Acho que o Keller acerta muito quando fala que criou um alfabeto, né? É um alfabeto dele, de termos dele, e fica tudo muito difuso pra gente que tá de fora, mas na cabeça do cara devia fazer todo sentido, tudo isso que a gente tá conversando aqui, né? Eu queria falar só pra complementar essa questão do símbolo que o Keller tava falando, eu li, agora eu não vou lembrar mais onde foi, histórias, né, de que essa questão da cruz, do Ankh, né, ele usava como oposição à figura cristã mesmo da cruz, né, que é um símbolo de morte, ele usava um símbolo de vida, inclusive acho que tem um álbum que ele tá crucificado, né, nessa cruz, como se ele tivesse ali fazendo uma ode à vida, né, em oposição à ideia cristã mesmo de morte da cruz. Se não for verdade, eu acho que é total as lendas, as histórias que se contavam na nossa época, assim, né? Eu achei muito bacana. Assim, eu não me lembro. Eu acho que talvez seja referência à própria capa do Krieg Rabandolo, que é o primeiro álbum dele, né? Que ele tá com os braços abertos, assim, né? Sim. Eu fui dar uma jogada ali no Google pra lembrar das imagens. Mas faz sentido, assim. E tem uma coisa interessante, né? O Andrei fala da questão do amadurecimento nas músicas. Quando ele vai pela primeira vez, ainda Raulzito, tentar a vida e não consegue, ele atribui isso à falta dele de experiência em transmitir mensagens de uma forma fácil. Porque, como eu comentei, né, segundo o que ele escrevia, ele queria ser filósofo, escrever de metafísica, não sei o quê. E aí, quando ele não consegue, ele diz que é porque as músicas que ele fazia eram muito complicadas, né, eram cheias de referências e não sei o quê. E aí ele se torna, né, corporativista da gravadora também, não me lembro qual era a função dele exatamente na Philips. Mas aí ele aprende a compor música comercial, a passar a mensagem de uma forma mais tranquila. E aí ele consegue, né, deixar a mensagem dele de uma forma mais explícita. E aí, quando ele conhece Paulo Coelho, o Paulo Coelho também tinha um sonho de ser escritor, mas ele não conseguia transmitir a mensagem de uma forma clara porque ele era do teatro. A ideia do Paulo Coelho era sempre fazer peças que ninguém conhecia, peças que ninguém ia entender. E aí, posteriormente, da parceria com o Raul, ele aprende a escrever de uma forma mais comercial também, né? Então é interessante essa troca que os dois vão ter. E, posteriormente, o Raul vai ser muito criticado. A crítica musical não gostava do Raul, né? Falava que ele tinha músicas de péssimo gosto, que era música comercial, que o bom mesmo era MPB, né, que nossa, olha aquelas músicas maravilhosas, aí vem o cara com as músicas colachadas dessa aqui, mas ele sempre falava, gente, eu quero fazer música comercial mesmo, porque é isso que chega no pessoal. Exato. Tô nem aí em ser bonito, né, então enfim. Você quer um exemplo pra você ver dessa crítica? Abre aí, quem tiver com tempo, tiver de boa, pega aí um site de cifras qualquer e digita qualquer MPB, pode estar qualquer Caetano Veloso, qualquer coisa do Caetano Veloso, você vai ver as notas dificílimas de você tocar, você vai ter as versões simplificadas que também são difíceis. Agora vai lá e digita qualquer música do Raul. Você vai ver que ele tá naquela coisa do rock and roll, das poucas notas, notas secas, notas simples, chavões de refrão, né? Mesmo que não seja a música inteira assim, às vezes tem um momento onde ela se complica, mas ele tem algumas chaves de facilidade que são muito bacanas, cara. E fica fácil de reproduzir. É muito fácil pra qualquer pessoa que tá aprendendo a tocar violão tocar alguma coisa de Raul. E é assim que se chega, né? Você vai ter o fã purista que sempre fala, não, isso é se vender, isso é sei lá o quê. E aí eu cito Emicida,
né? Você se vende barato quando você é pedreiro e teu dia vale R$20, entendeu? Ele fala, ali eu tava me vendendo barato, assim, e minha mensagem, ou aquilo que eu queria dizer, não chegava a lugar nenhum. Então, na hora que tá chegando a minha mensagem aqui, tem que tá vendo, né? Essa definição que às vezes o fã-clube faz de um purismo que será que é real? Então, fica aí a dúvida. Mas é interessante, Kelly, porque essa mistura de gêneros também, a gente citou anteriormente, mas é algo também bem fundamental dele, né? Bom, eu só queria falar, complementando isso aí que o Keller falou, que dá pra sacar quando a gente... Não sei, se de repente você toca algum instrumento ou tem algum contato um pouco maior com música, se você for analisar, dá pra sacar que ele fazia música simples, melodicamente simples por querer, porque ele também sabia fazer músicas muito complexas. Você pega a Maçã, por exemplo, tem acordes super difíceis ali. Eu, por exemplo, toco muito pouco de violão, é uma música que eu já não consigo tocar. Então fica bem clara essa questão de o caminho que ele escolheu, né? Ele conseguiria fazer coisas mais complexas se ele quisesse, mas não era a vibe dele, não era a pira dele, né? Ananda, deixa eu fazer só uma pergunta pra você. Você falou sobre essa questão da vibe, né? Eu não sei se o ouvinte está informado, se não tiver, vai ficar agora. O que você acha da questão dançante das músicas? Porque eu acho que é outra característica que o Raul tem, que é bem legal, e que não é todo rock and roll brasileiro que vai ter. Que ela tem um swingado, né? Não tô nem dizendo que você vai dançar aquilo, mas não é uma coisa que você ouve parado, né? Ela pede movimento, às vezes, assim. Faz sentido isso pra você? Tem um swing, né? É. Mas pode ser uma coisa muito patente da música brasileira mesmo, né? Como a gente já disse, ele flertava com vários ritmos e eu acho que ele conseguia fazer uma amálgama boa de muitas coisas, né? De muita influência. Não sei te explicar de onde vem essa questão dançante, mas acho também que isso foi intencional, assim. Ele fez o que ele queria fazer e eu acho que comercialmente falando, músicas dançantes pegam muito mais, né? Show. Sem querer soar como entreguista, gente, não é a minha intenção, mas eu acredito que essa pegada dançante vem muito pela influência que ele teve do rock dos anos 60 também. Que era um rock feito pra dançar mesmo, né? Exatamente. E é legal, assim, porque ele fala que ele achava, né, na cabeça dele, que o rock and roll dos anos 60 e o baião do Luiz Gonzaga, por exemplo, era a mesma coisa. E ele mostra numa entrevista, né, ele começa a tocar rock and roll e muda pra um baião e você fica, caraca, faz sentido, é próximo, é legal esse gingado, assim. Então, pra mim vem daí também. Muito bom. Sobre a história da música Mosca na Sopa, meu pai contava quando era criança que era uma música que tem uma pegada total, ponto de Umbanda, né? Total. E meu pai contava que o maestro, durante a gravação dessa música, ele era, não sei se ele frequentava, era um médium de incorporação, ele teve um transe. E os caras tiveram que interromper tudo, esperar ele voltar, se restabelecer pra continuarem gravando. Eu fui até pesquisar depois na internet, né? Porque essas histórias são muito remotas, assim, elas aparecem na minha lembrança muito lá longe. E aí eu fui pesquisar e parece que isso realmente aconteceu, era o maestro Miguel Cidras. Olha aí, rapaz. Cara, tá ali um tamborzão rolando, né, cara? Quem é do rolê sabe que é difícil segurar. Exato. Tá. E com vontade. Pô, e com o Raul tá aí o convite, né, mano? Tá aí, aparecer que aparecer. Daqui a pouco aparece o Exu Raul também por aí, que é um Exu músico. Opa, rapaz. Opa. E sobre a letra desse som em si, o que a galera diz é que era uma crítica à ditadura, né? Dizendo que ele era realmente uma pessoa que incomodava, eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Sim, tem um trecho de uma entrevista dele falando depois que, na verdade, a sopa eram os valores burgueses, enfim, mas eu acho que cabe às vezes interpretações, né? Não sei, assim. Nunca acredite 100% no Raul também, né, gente? É uma coisa que a gente precisa falar aqui. Não dá. Exatamente. Sobre essa questão de religião, né, no caso da Mosca na Sopa, enfim, tem uma questão muito curiosa na vida do Raul, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que é a apropriação religiosa que ele vai sofrer após a morte, né? Deixa eu só pegar o nome certinho aqui pra eu não falar besteira. Cara, ela me fez lembrar de uma história que eu não tava lembrando mais. Uma vez eu fui num centro de Umbanda também, tomar um passe, né, só visitar, e uma das músicas do Raul estavam sendo cantadas como ponto pra Oxalá mesmo. Agora eu não lembro mais qual foi. É uma que fala de pai, não lembro o nome. Ah, que legal. Olha só, tem um livro espírita que vai ser publicado depois. Putz, sim, a Ira adora contar essa história. É maravilhoso. Um roqueiro no além, que é uma mensagem enviada pelo Zílio e pelo espírito Zílio e psicografada pelo médium Nelson Moraes. E aí, quando você vai ver essa obra, ela tem um tom moral tão incômodo, pra dizer no mínimo, né? E aí, várias pessoas próximas ao Raul vão desmentir, vão dizer que o Raul nunca falaria isso. Porque esse espírito que dita, né,
vai dizer que era um roqueiro brasileiro, que teve uma vida de excessos, e que agora se arrepende, enfim. E aí contribui para aquilo que eu comentei, né? Do pessoal comentar que, o pessoal atribuir a decadência na carreira do Raul, enfim, as condições que ele vai encerrar a sua vida, a questão do ocultismo, né? Tá vendo? Mexeu com o que não devia, agora tá lá no além, sofrendo, pagando por isso. E, poxa, é uma visão tão moralista, né? E volta a dizer, o cara nem acreditava, né? Enfim. No rolê todo, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu preciso só fazer outro parênteses. Espíritas, meus queridos, eu tenho ótimos amigos, eu tenho a Tar, beijo Tar, maravilhosa. Tem até amigos que são. Tem o Vinícius, que é fantástico, o Thiago, que são, tudo tão em volta aqui da gente, da galera, são maravilhosos, uma galera, inteligente demais e tal, mas, galera, por favor, né? Vamos tomar vergonha na cara, escreve e fala que foi você que fez, pelo menos. Às vezes não foi, às vezes pode ter sido, tá tudo bem, mas, né, difícil. Eu encontrei o nome do som aqui, é E Meu Pai, que é tipo uma oração mesmo essa música, ele tá falando, né, com o pai que eu acho que é um ser superior. Agora, o que eu não sei é se ele compôs essa música e depois uma galera da Umbanda começou a usar essa música como ponto, ou se foi o contrário. Ele que gravou esse som e esse som já era um ponto de Umbanda. Não teve o terreiro que o pessoal foi, que tem o chacoalho do Jung? É isso aí, é Brasil, mano. É Brasil, vambora. Puro suco do Brasil, né? Eu já fui numa tenda indígena que tinha o Power Slave, né? Então, tinha o quadro do Power Slave, então tá tudo certo. Mas Ananda, sim, essa música é dele, ele gravou no álbum Abre de Sésamo, que é um álbum que ele retoma essa temática ocultista, assim. Ele regravou, é dele mesmo. Então foi o centro de Umbanda mesmo. Sim. É interessante porque você vai ter discos que acho que merecem menção, né? O álbum Novo Aeon, que Tente Outra Vez, Rock do Dia. Que esse eu acho que é aquilo que é o mais pop, que com certeza, são as músicas que você mais escutou na sua vida, né? É o Tente Outra Vez. Tocava no aniversário, né? Exato. Rock do Diabo, há 10 mil anos atrás. Rock das Aranhas. Rock das Aranhas, As Minas do Rei Salomão, por aí vai, né? Cara, é muito... Essa é a parte que, tipo assim, é antes do começar a dar problema, né? E é interessante, expandindo um pouquinho do que a gente tá comentando daqui, o que é esse novo Aeon, né? Tipo, é muito essa questão, enfim, não sei se é exatamente telêmica, né? Que eu acho que talvez possa ser mais amplo dentro do esoterismo, né? Mas que dizem que o planeta, ele vai passando por eras, né? Aeon seria um sinônimo de eras, né? E claro, tem os conceitos geológicos também, que não é isso que a gente tá entrando no caminho aqui. Ciência não tem espaço aqui, gente, desculpa. Não tem. Aquele... Caralho, eu ia falar Dumbledore. Eu ia falar Dumbledore mesmo. É o Shall Not Pass do Dumbledore. Do Gandalf. É quase o Spock do Guerra nas Estrelas, né? Que eu mandei agora. Mas esse conceito de que século XX é o fim da Era de Peixes para dar início à Era de Aquários, que é total vibe hippie da galera, né? Nova era. Age of Aquarius, Age of Aquarius. Tinha até musiquinha, pô. Aquarius. Olha aí, rapaz. Tem um texto que eu li do Boscato Lima, enfim, pesquisador do Raul também, e ele é mais... eu acredito que ele também tem uma inserção pelo misticismo, enfim, porque ele explica muito detalhadamente o que seria a Era de Aquário, enfim, eu não vou nem adentrar, não vou nem arriscar pra não falar muita bobagem, mas ele comenta, assim, que em 1904, quando Crowley recebe o livro da lei, que ali já seria o início da Era de Aquário, né? E aí que tem outras interpretações que vão dizer que, na verdade, a Era de Aquário ainda vai vir em 2100 e alguma coisa, salvo engano. Então que tem essas divergências aí que a gente estaria sentindo agora as transmutações da Era de Aquário, né? Mas, enfim. O mais legal desse rolê todo é que você não precisa ter precisão histórica nem de data nenhuma, né? Isso que eu acho fantástico. Então pode estar... O que tem a Era de Aquário? Ela já aconteceu uma parte, mas ela ainda tá acontecendo de certa forma e ela vai se manifestar plenamente um dia. Quando? Um dia. Confia, né? Confia. Com o Smith, né? Confia. A gente tem o final do contrato com a Philips, né? Em 1977. E aí a gente tem o álbum O Dia que a Terra Parou, com sucessos como Maluco Beleza, que também é bastante famoso. O Dia que a Terra Parou, Sapato 36, né? E 78, acho que talvez aí comece aí um pouco da queda, né? Ele vai ter aquele problema de pâncreas, né? Que vai encurtar bastante a vida dele, né? O que os médicos dizem, falam, cara, tiveram que retirar metade do pâncreas dele por problemas provavelmente pelos excessos, né, que ele cometia de bebida, talvez até outras drogas. Eu não vou entrar muito no mérito, que eu não sei, não conheço, mas
médico chegou e falou, cara, tu tem mais ou menos uns 10 anos de vida. Tipo, então, eu imagino que talvez se o cara não endoidou até ali, aí, mano, é pra chutar o balde mesmo, mano. Vambora, né? Sim, sim. Tem uma coisa interessante, assim, nesse álbum, que ele é um álbum de virada, né? Ele é um álbum em que não há o imprimatur. Então é um álbum que o Raul, ele já aparece com uma outra pegada. Ele já se afastou do ocultismo, da pegada da Lady Telemann, do Paulo Coelho, sim, tem um rompimento com a parceria. E, salvo engano, o grande novo parceiro dele é o Cláudio Roberto nesse álbum. Se não é nesse, é nenhum dos próximos. Que é um cara muito interessante também, quase não é muito lembrado. Mas o Cláudio Roberto, ele é um grande hippie, né? Um cara que morava no mato, inacessível, enfim. E vai ser um grande parceiro de composição pro Raul, pra essas músicas que têm uma pegada mais voltada pra crítica e pra contracultura do que propriamente pro ocultismo. Então o Keller até comentou do Rock das Aranhas, né, que é uma música bem famosinha, assim, é uma música que me dói toda vez que eu lembro que ela existe, porque pra mim é uma música extremamente ofensiva. Ela é terrível. Lesbofóbica, extremamente. E aí o Cláudio Roberto comenta, né, a gente compôs na zoeira, eu achei que ele nem ia gravar isso, e aí chegou lá e gravou. E aí você se pergunta, por que ele foi gravar Rock das Aranha sendo um cara da contracultura, um cara antissistêmico, enfim. E aí tem entrevistas dele falando que foi um teste pra ver o alcance da censura moral, porque a censura política era muito forte, mas aí a gente tem a virada, né, e os censores começam a olhar mais pra questão moral, e Rock das Aranha é censurada por causa da censura moral. Então ele comenta, é censura moral, fiz pra testar os limites. Eu vou te falar que eu olho essa ideia de que eu fiz pra testar o limite, é muito cara de historinha do Raul depois, sabe? Muito conversa, né? A minha parada é que eu acho que assim, eu fiz uma batida muito louca, porque a batida da música ela é muito legal, por isso que ela é tão lembrada, inclusive. Não é nem pela letra, porque ela não tem letra, né? Então eu fiz uma batida muito legal, e aí chapado a gente botou uma letra, e eu falei, eu vou gravar essa parada, né? Aí depois você constrói uma historinha de não foi, porque as entidades, porque a censura e tal. Posso estar errado, mas tem muito essa cara. Não, total. E te falar, Keller, que o Rock das Aranha, eu tô procurando aqui pra falar certinho pra vocês, mas é uma música acusada de ser plágio, como várias outras músicas do Raul. Tem essa ainda, né? Isso é uma polêmica que se fala pouco pra respeitar o morto, né? Mas existe também. Eu não tô achando que qual música exatamente eu tinha anotado, mas várias músicas do Raul vão ser acusadas de plágio, né? Mas assim, eu concordo muito com o que algumas pessoas dizem, que talvez não fosse um plágio descarado, copiar, colar, mas aquela coisa, né? Vamos pegar daqui, porque o Raul fazia muito isso, pegar daqui, pegar dali, e o que... Sampleou. Enfim. É a mesma ideia de sampler, né? Ele pode ter sampleado várias coisas. Ou, pra quem não sabe, samplear... Hip hop se faz muito isso, né? Que você pega pedaços de várias músicas e faz colagens. Então não necessariamente é um plágio. Não sei se foi isso que aconteceu com ele, mas é uma possibilidade, né? No caso dele, não foi nem isso, porque ele realmente... Achei aqui, ó, o nome da música seria Killer Dealer, de Jim Breedlove. Eu nem conheço a música, do Rock das Aranha, né? Mas ele teria usado o ritmo na íntegra e só modificado a letra. Aí é plágio. Aí caracteriza plágio. Aí fica difícil, né? E tem uma outra música também, que não é muito famosa, que é A Beira do Pantanal, que ele grava uma coisa bem countryzona, assim, que é a tradução literal de uma música folk dos Estados Unidos também, do Peter Gordon e, enfim, esqueci o outro cara que cantava com ele. E aí tem essas polêmicas, né? É plágio, não é? Como é que fica? Enfim, só trazendo a informação. É plágio, né? Só porque o cara era legal, que a gente pode gostar dele. Mas é isso aí, mano. Pessoas reais têm esse mau hábito, né? De terem defeitos. Então é um problema. Rapid expansion? We're ready. Economic crisis? We're good. Worker shortage? Good. AI? Got it. What if a celebrity buys the company? Depends on who it is, but we're good. What if a global internet outage sends us back to the Stone Age? We're good. Anything can change the world of work. Say the world turns into one of those zombie shows. Which one? Any of them. Relax, we've got ADP. From HR to payroll, ADP designs forward-thinking solutions to take on the next anything. ADP, always designing for people.
Gente, a gente começa aí, década de 80, ele ainda tinha bastante sucesso, só que o estado dele, né, do descontrole do álcool, assim, né, começa a afetar bastante a performance dele até em palco, né, então por mais que ele lotasse shows, aos poucos começava a dar uns problemas, né, as brigas, né, teve um momento que ele quase foi linchado, porque ele tava tão bêbado em cima do palco, que a galera achou que fosse um farsante, né, achou que era um cover do Raul antes de existir cover do Raul, e aí o pessoal queria pegar ele de pau achando que era o cara que tava só fingindo ser o Raul, o que é muito interessante de se notar, né? E aí entramos aí no iniciozinho ainda dos anos 80, mas a carreira dele já não tava tão boa, ele é convidado a gravar o Plunct Plact Zoom, né? Que vai ser o tema do Balão Mágico mais pra frente, né? E é isso, né? Tipo, até aí bate um pouco daquela tristeza, né? De que tem um restantezinho da carreira, né? Que vai existindo, né? Tem a parceria dele com o Marcelo Nova depois, né? Que é um cara que se diz muito fã dele, né? E que se une, forma uma dupla em dado momento, né? Tem pessoas que acusam, achando que o Marcelo tava, vamos dizer assim, se aproveitando, né? Dessa infâmia do Raul já nessa época, mas pra, enfim, se promover talvez de alguma maneira e tal. E isso tudo eu tô falando, não tô falando nem que é verdade nem que é mentira, né? Isso tá em algumas opiniões no documentário do Raul, né? Como todo documentário mostra lados e tu compra o que tu quiser, né? Tem uma questão interessante, Andrei, que eu acabei não comentando, mas pegando a sua deixa, o Raul, ele detestava show. Ele não gostava de fazer show ao vivo, né? Ele sempre... Tem entrevistas, tem trechos, tem depoimentos que o pessoal comenta, que o rolê dele era fazer a música, ir pro estúdio, gravar, e era isso. Justamente porque a preocupação dele não era ser um músico ultra famoso e tal, a preocupação dele era jogar a mensagem, enfim. Ele é um grande poeta, né? Exatamente. E pra mim, quando chega ali nos anos 80, ele já tá tão de saco cheio disso tudo, que, foda-se essa merda e vou fazer o que der na telha. E acontece esse caso bizarríssimo dele subir no palco e a galera querer linchar porque era um cover, não era o Raul original, tava sem documento, aí vai a esposa dele ter que tirar ele da cadeia porque ele foi preso, porque senão ele ia ser linchado. E aí você começa a ver, né, a falta de talvez de paciência mesmo dele com essa situação de ter que fazer show, de ter que ir. E aí começa a fama, né, de ser um músico difícil de trabalhar, de ser um cara que não cumpria horários, de ser um cara que não atendia fãs. E eu acho que isso é algo que contribui muito pra decadência da carreira dele, né, musical, enfim. O Paulo Coelho se estressa com ele um pouco antes deles romperem, porque o Paulo Coelho, ele vai atuar muito na divulgação do Raul, né? Gravava um álbum, o Paulo ia ajudar a divulgar. Tanto é que no primeiro álbum do Raul, eles contam uma história maluquíssima, assim, que os dois estavam na praia no Rio de Janeiro e apareceu um disco voador, e aí eles tiveram contato com esse disco voador e o disco disse pra eles que eles iam levar uma mensagem para o mundo. E que o primeiro passo dessa mensagem era o álbum que acabava de sair. Então, que tinha algo além ali, que as pessoas tinham que ter contato com essa música pra conhecer a mensagem e tal. E, enfim, né? Construção do mito. E, bom, o Paulo tenta fazer essas produções, né, pra divulgação de álbuns, e o Raul não topa mais, não tá mais afim, aí começa o início das brigas, os rompimentos, e, enfim, ele acaba ficando muito esquecido, né, até que ele tenta fazer alguns lançamentos, muitos deles são ineficazes. Tem a Pedra do Gênese, que ele retorna com a pegada do ocultismo, acho que em 86, se não me engano, um pouco por aí, e ele regrava uma música chamada A Lei, que tem a mesma pegada da sociedade alternativa, mas agora usando frases do Liberós, que seria a Declaração de Direitos Telêmicos, né? E mesmo assim não engata, e você vê que é uma tentativa que chegou num ponto que ele não consegue tanto, né? Enfim. Eu fico até meio tristonho de ver esse final, né, entre aspas, assim. Mas é que foi uma vida de muitos altos, né? Acho que são coisas que a gente não consegue controlar, e tem um problema da vida pública, que é essa coisa da relação com o público, a relação com como você é lido, como você é visto, o que as pessoas esperam que você seja, que não necessariamente é o que você é. Segurar esse personagem por muito tempo é sempre complicado. Então meio que você vê todo esse percurso também na vida do Raul, né? Eu não sei como nunca rolou um filmão, sabe? Aqueles puta filmão falando da vida do cara. Porque é total, tipo, a Star is Born, né? É muito essa parada. Essa questão do personagem que você fala, que ela era a palavra perfeita, personagem. A mãe do Raul, os amigos íntimos, familiares sempre falam, cara, no palco o Raul é uma coisa, fora do palco o Raul é outra
outra pessoa. Tímido, reservado, contido, não tem essa figura de transgressão, enfim. Até quando ele e o Paulo Coelho se conhecem pela primeira vez, o Paulo Coelho hippie, enfim, até a aparência, barbona. Ele era o porra louca, né? O Paulo Coelho era o porra louca. E o Raul era um cara de terninho, né, com a maleta. O Paulo Coelho fica com medo, achando que era um policial disfarçado, que tava ali pra perseguir ele. E depois há o oposto, né? Depois o Paulo Coelho, ele se torna esse careta, bem entre aspas, e o Raul fica cada vez mais perdido no próprio personagem. Pra mim é isso, porque ele é muito ambíguo em várias coisas, em várias questões. Rock das Aranhas é um exemplo. A forma... Uma coisa que me incomoda muito no Raul, assim, infelizmente eu não tive tempo hábil e nem os contatos de entrevistar pessoas próximas, mas a questão das esposas, a questão dos filhos e filhas, né? Ele não teve filhos homens, é algo que escapa muito, então você fica sem saber como é que era esse lado mais humano mesmo do Raul. A gente conhece muito mais o personagem do que o próprio homem, né? Na minha opinião, assim. Ele é uma figura que realmente, mito, personagem, pessoa, sempre se confundiu. As biografias que eu olho é muito Raul mito, né? É muito Raul persona pública, assim. Você tem quase nada sobre quem foi o cara, quem foi a pessoa, quem foi o ator, né? Que tava por trás disso tudo, assim. É interessante vocês terem colocado essa coisa do Paulo Coelho, na época, ser uma figura transgressora, enquanto o Raul era mais quieto. Na época em que o Paulo Coelho ele foi perseguido, né, pela ditadura, ele e a esposa, foi uma época em que o Raul tava com um emprego estável, casado e na dele, assim. Então eu acho que mais por isso até que a galera foi no Paulo Coelho, né, porque ele era essa figura rebelde, enquanto o Raul tava numa fase super, não sei se de boa é uma palavra, né, ideal, assim, mas tava mais na dele. E é muito interessante perceber como, com o passar do tempo, isso meio que foi invertendo, né, na questão da imagem dos dois mesmo. O Paulo Coelho virou aquele autor distinto e o Raul Seixas estava numa fase ali, eu não quero usar a palavra decadente, mas ele tava decaindo ali. Popularmente tava, né? Como artista continuava um cara muito criativo, genial e tal, mas entre público foi uma descida na popularidade. Eu só queria deixar uma parada que, se a gente não citar, talvez tenha essa cobrança, né? Faz um pouquinho de tempo, esse podcast tá saindo em 2021, tá saindo no mês de maio, se pá. Acho que tem 1 ano, 2 anos, saiu uma polêmica sobre ter sido Raul Seixas quem entregou o Paulo Coelho, ou que pelo menos fez com que a ditadura colocasse o Paulo Coelho no radar, ao invés de só observá-lo, né, ir para as vias de fato. Tem um texto que eu pedi para não deixar no post aqui, que é um texto do Jamil Chad falando sobre como foi esse relato que o Paulo Coelho descreveu. Se eu não me engano, ele fez isso inclusive pro New York Times, descrevendo como foi a tortura dele, o processo de ter sido capturado e torturado e tal. A relação com os dois continuou por um tempo, depois da prisão e da tortura do Paulo Coelho, mas muita gente fala que ali foi parte do processo da cisão que vai se colaborando ao longo do tempo. Depois disso tudo, teve alguns documentos que falou que, na verdade, rolou uma confusão entre os Paulos Coelhos, assim, era um outro cara que estava sendo citado, e por aí foi. Mas ficou-se uma impressão de que o Paulo não tinha entendido nem tinha tido acesso a esses documentos na época, o Paulo Coelho normal. Então ficou uma coisa de, aquela pode ter sido o Raul que me entregou mesmo. Ele nunca teria perguntado sobre isso, e o Paulo Coelho também ficou na dele, porque a gente sabe que sobre tortura, né, paciência, né? Sobre tortura você fala as coisas mesmo e não tem muito o que fazer. Pra quem quiser entender esse processo, eu aconselho o texto O Egresso, do Bertolt Brecht, que é um texto de teatro sobre um cara que volta da prisão depois de tortura nazista e tal, e não tem muito o que fazer nessa situação. Então é só pra deixar aqui que, como tudo na história do Raul, isso também é nublado, né? Isso também é bem nublado, dependendo de quem olha o documento, dependendo de quem tá contando a história, vai acabar puxando mais pra um lado ou pra outro, e tem argumento pra tudo isso, né? Como nós não temos mais acesso ao Raul, exceto o cara que escreveu o livro lá do Espírito, então a gente nunca vai saber. Que não é muito confiável, né? Que não é nada confiável. Acho melhor não. Não, mas isso é você que tá dizendo. Vai que, né, o cara tá lá na... Você quer psicografar o Raul, é isso, Andrei? Não, mas vai que ele tá em Plutão lá com o Gandhi lá. Com o Gandhi e com o Nietzsche, e com o Hitler. Ai, mas é isso aí. Beijo aí os amigos aí que acreditam. Acho que tem só uma questão que eu esqueci de comentar, né? Antes de gravar A Pedra do Gênese, que é esse álbum mais lá no final dos anos 80, Raul vai para os Estados Unidos e o plano era gravar 2 discos, 2 EPs. No It, que inclusive é a minha música preferida dele, uma música belíssima, super inspirada pela crença telêmica, né? Tem vários personagens ali, muito linda. E Opus 666, que também seria um álbum de divulgação telêmico. Mas acontece BO, eu não achei fontes claras o suficientes para dizer o que aconteceu. Acaba não rolando, e a capa que ele usaria, né, para esses álbuns acaba sendo utilizado na Pedra do Gênesis. E é uma capa muito mística, se vocês olharem, né? Uma capa de mago, com chapéu, e reforça aquilo que eu tinha comentado, né?
uma tentativa de resgate da raiz, né? Sim, total, essa influência ocultista, pra ver se ele engatava novamente, né, mas infelizmente acaba não dando muito certo. Como o Andrei comentou, ele vai terminar aí com a Panela do Diabo, né, ele e o Marcelo Nova fazendo os shows aí, e enfim, realmente é uma parte bem triste, assim, da vida do Raul, como vocês comentaram. Eu tenho uma pergunta, quais são as músicas preferidas de vocês, já que a Amanda puxou aqui que a dela é Nuit. É essa mesmo a sua preferida, então, Amanda? Isso, nossa, eu adoro essa música, acho a letra dela belíssima, profunda, escuto no quarto de luz apagada e se bobear ainda choro. Perfeito. E vocês, quais são as músicas do Raul, assim, que não precisa ser a preferida, mas a mais memorável, a que mais marcou? Cara, pra mim é a Maçã, que tem essa cara também de ser uma música só romântica, né, que fala de amor. Chegou até a ser trilha de novela, mas se você para pra pensar, ela traz ensinamentos também sobre liberdade sexual das pessoas, que também pode ter vindo da Telema, né, fazendo referência. Que é um amor muito específico, né? Na verdade, a Maçã, junto com o Medo da Chuva, são músicas que fazem referência ao amor livre por influência do Paulo Coelho, que era adepto do amor livre. E aí vai contaminar um pouquinho o Raul aí. Bacana. A minha preferida é Ouro de Tolo, cara. A primeira vez que eu ouvi essa música, primeira vez que eu entendi essa música, foi quando foi meu primeiro trampo de assalariado, tá ligado? Aquele trampo que você loja e tal, e carteira, e foi onde aí eu saquei a música, assim, eu falei, mano, é muito isso, cara. Eu lembro que tinha um grupo de músicas que se eu ouvisse, eu faltava no trabalho, cara. Não conseguia, assim, de tão pesado que tava o rolê. Ouro de Tolo é o hino de todo fudido, né? De todo operário. Porra, perfeito. E você me descreveu, né? O operário fudido faz parte da existência. Então, pra mim, sempre foi muito fantástico. Eu já ouvia na adolescência, já achava muito legal, mas ela foi ressignificada pra mim no rolê de trabalho, ali na casa dos 18 anos, assim. Muito bom. Cara, eu sei que não é uma música exatamente muito popular dele, mas eu vou citar vou quebrar aqui a regra de jogo e citar duas, assim, uma mais obscura. Obscura, a música não é obscura, mas, tipo assim, eu tenho uma certa admiração pelo Trem das Sete, mas eu acho que você é clichêzão aqui, nasci há 10 mil anos atrás, eu acho que é aquele bem popzeira que todo mundo cita, que toda vez que vai falar de Raul, toca essa porra. Eu acho que é bem representativo e... enfim. Tem historinha, né? Ela tem uma historinha, isso é muito legal. Exatamente, vai contando uma historinha. E também tem trechos de uma música do Elvis Presley, né? I Was Born 1,000 Years Ago. Tem referências aí, né? Enfim. Entendi. O nome é referência agora, entendi. O cara não falar outra coisa, gente, eu não quero protesto. Cara, uma música que eu gostava muito era Tente Outra Vez, mas a galera conseguiu esgotar pra mim, assim, não consigo mais, e era uma música que eu gostava muito. Aquele comercial fantástico do governo. Botaram de discurso motivacional, né? Ajudou, naquele comercial foi muito legal ainda, acho que foi a última vez que ela foi bem utilizada com contexto, assim, passou dali e virou coach de palco. Cara, e Tente Outra Vez tem uma mensagem, originalmente, né, foi composta com o Marcelo Mota e tinha uma mensagem telêmica bem forte. Originalmente era tenha fé em você, tenha fé na vida. E aí o Paulo Coelho que pediu pra mudar, pra tenha fé em Deus, que ele já tava convertido, né? Aí o Raul mudou. Mas enfim, a música é bem legal. Também a partir desse viés, né? Pra mim fica mais interessante. Enfim. Gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui terminando. A gente gravou esse podcast secreto como um grande especial nesse 350 edições de Mundo Freak Confidencial. Podcast extremamente pedido. Finalmente tocamos Raul, né? Finalmente tocamos Raul. Não sei se, na verdade, eu não sei se tocamos, né? Vou ver como é que se Quem é que tem o direito em cima disso? Vou gravar uma voz e violão pra ficar de fundo em algum momento, assim. Amanda, onde é que o pessoal te encontra, se você quiser ser encontrada, claro? E fala um pouquinho do teu trabalho. Posso fazer um jabazinho, então, básico? Por favor, é pra isso. Bom, galera, agora em maio eu acabei de lançar um livro sobre Raul Seixas e rock and roll. Primeiro, né, importante dizer, eu sou professora de Direito na Universidade Federal do Pampa, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Minha formação é toda no Direito. E eu vim aí com essa ideia de juntar Direito e Rock. É uma área que não originalmente foi pensada por mim, mas é uma área que vem crescendo. Acabei de lançar o meu livro, ele tá disponível aí na internet, né, na editora Lumen Juris, que foi por onde eu lancei, ou vocês podem achar comigo, e aí tem dedicatória, tem autógrafo, tem tudo bonitinho, pelo meu Instagram, @AmandaMunizo. Dia 11 de maio, aproveitando o espaço de Jabá, eu vou fazer uma live com a Rafa Barbieri, que teve aqui no Mundo Freak, falando sobre pânico satânico. A Rafa é minha amiga, episódio 311 do Mundo Freak. A gente vai fazer uma live no YouTube do Meridiano,
que é o grupo da Rafa. A gente vai falar sobre Lady Telemann, direito, ocultismo, Raul Seixas e os estudos da Rafa também, vai ser bem legal. E dia 14 de maio tem o lançamento oficial do meu livro no YouTube, do meu grupo de pesquisa, que é o Contra a Legend, com vários convidados especiais que estão trabalhando nessa área nova aí, que é o direito e rock. Também tá rolando sorteio do meu livro e de vários outros prêmios lá no Instagram do meu grupo, né, o @ContraLegend_Unipampa. E assim, gente, como eu acabei de lançar esse livro, eu tô sendo chamada para vários eventos do Raul Seixas e de direito e rock, né? A programação deles deve sair em maio, junho, e aí eu geralmente comunico tudo pelo meu Instagram. Quem tiver afim é só seguir, só dar uma olhada lá. Vai ser muito bacana poder continuar conversando sobre esse tema aí, deixando o direito menos coxinha, né? Que é o que mais vale pra mim. Cara, que excelente. E, putz, saudade da Rafa, né, que já teve aqui, realmente. Temos que achar uma desculpa aí pra gravar todo mundo junto de novo, hein? Quem sabe aí. Escolha aí o tema, você, Amanda e ela. Vocês voltam aqui pra gravar todo mundo junto, que tal? Nossa, vai ser um prazer, vou falar com ela. Ela trabalha com filmes de terror, eu tenho trabalhado com gótico e terror e direito também, fazendo uma mistura doida, de repente sai alguma coisa. O que você imaginar com direito, a Amanda tá trabalhando. Assim, eu sou diferentona, gente, é isso aí. Pra isso que eu nasci. Corcunda de Notre Dame, o fantasma da ópera. Pessoas esquisitas têm direito? Vamos fazer esse programa aí. Não tem não. Como uma pessoa esquisita falando, não tem. Meu lugar de fala. Pô, cara, deixa eu contar uma história do fantasma da ópera rapidamente. Eu estava na minha escola, numa boa, voltando a trabalhar, bravo. De repente eu descobri que colocaram pra funcionar o sinal com música. O sinal do intervalo foi param, pam, param, pam, pam, pam. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Foi um susto, assim, muito grande. Aí eu entendi onde eu tava. Boa. Excelente. É isso. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás. Pois o trem das 7 vai partir. Vai passar por cima de você. Olha, e você fala de trem, eu só lembro de quais. Eu lembro às 11. A gente tem que gravar o Demônios da Garoa. Fala uma coisa. Cara, você sabe que o Demônios da Garoa foi a minha primeira entrevista? É mesmo? Eu tô estudante de jornalismo. Nossa. O dono da rádio que eu trabalhava chegou pra mim e falou: hoje a gente vai receber o Demônios da Garoa, prepara uma pauta aí rapidão que você vai entrevistar eles. Eu, tipo, estagiária, assim, sabe? Nervosíssima. Eu falei, como assim, velho? Demônios da Garoa, não. Você não pode começar assim, não. A Nandinha teve um passado de rádios aí, entrevistando famosos e dividindo locais e roubando o rango dos famosos pra ser janta em casa. Exatamente. Várias histórias muito boas. Toda bem circulada no meio aí, ó. Excelente. mundofreak.com.br